Fala pessoal, aqui é o Romano, eu sou criador da metodologia de hipnose transformacional, sou graduado em psicologia e hoje a gente vai falar sobre Game of Thrones e a mentalidade por trás da série, dos personagens de Game of Thrones, falar um pouquinho dos aspectos psicológicos disso aí, como funciona. Sabe aquela frase que muitas vezes é atribuída a Maquiavel, quando dizem que os fins justificam os meios? Não se sabe exatamente de onde veio essa frase, mas com certeza ela poderia encaixar na mentalidade da Daenerys Targaryen. E é sobre a Daenerys que a gente vai conversar nesse episódio de hoje e entender um pouquinho de por que ela decidiu colocar fogo praticamente na cidade inteira e destruir tudo, mesmo matando milhares de inocentes. E pegando paralelo com o mundo real, é possível perceber que isso já aconteceu na história com personagens reais. Por exemplo, quando se trata de Nero, quando se trata de Napoleão, quando se trata de Fidel Castro e vários outros grandes nomes da história, Gengis Khan, que mesmo dizimando pessoas inocentes queriam o poder a qualquer custo. E agora fala, nossa, mas a Daenerys era boa. Pega paralelamente, por exemplo, na Revolução Francesa, quando a gente vai olhar ali Robespierre, que dizia ser um incorruptível, que começou a trazer aquelas ideias iluministas naquela questão do ser humano, poder do homem, do ser humano, da liberdade de escolha, da igualdade, e aos poucos Robespierre se tornou um tirano, mandando matar um monte de gente também. A mesma coisa aconteceu com Napoleão, que lutava pela liberdade e aos poucos se tornou um tirano também. Ou Che Guevara, Fidel Castro, que acabaram, depois que o Fidel tomou o poder, ele se tornou um ditador dentro de Cuba. Ou seja, isso já aconteceu na história de pessoas que teoricamente pareciam que seriam salvadores da pátria, pegarem o poder e se tornarem ditadores ou tiranos. Não é uma coisa exclusiva de Game of Thrones. E vamos entender um pouquinho da mentalidade por trás disso e por que uma pessoa, mesmo sendo o incorruptível como Robespierre no mundo real, ou a Daenerys Targaryen ali no Game of Thrones, uma pessoa que dizia que queria libertar os escravos, que dizia que queria ver a liberdade do povo, aos poucos começa a ser o tirano que destrói todo o povo. Vamos pegar um pouquinho também da história de Nero. Nero, o imperador de Roma, onde o Império Romano começou a sucumbir, a cair. E aquela época de Nero, uma coisa curiosa, a mãe de Nero matou o pai de Nero. E depois, Nero, quando se tornou imperador, a mãe dele matou o pai dele justamente para o filho Nero se tornar imperador. Logo, Nero mandou matar a própria mãe. Olha que maluquice isso. Por que isso aconteceu de Nero mandar matar a própria mãe? Porque padrões se repetem. E o que tem a ver essa história de Nero com a Daenerys Targaryen? A Daenerys Targaryen também, sem perceber, a nível subconsciente, começa a repetir padrões que o seu pai já havia criado. Por isso já era dito o rei louco, aquele rei que começou a tacar fogo em tudo, entre aspas, já desde o primeiro episódio da série. A Daenerys Targaryen carrega no subconsciente esses padrões. Para pensar na sua vida. Quantas vezes você dizia para você mesmo que você nunca ia ter aquele comportamento do seu pai ou da sua mãe e de repente você se vê repetindo exatamente aquele comportamento. Talvez seja apontar o dedo daquela forma que você disse que nunca ia fazer com ninguém, de repente você vê você fazendo isso com seu filho. Ou talvez seja você falar, nossa, eu nunca vou abandonar o meu filho pequeno porque minha mãe fez isso comigo ou meu pai fez isso comigo, e de repente você se vê repetindo esse padrão. Quem já sentiu isso em algum momento? Porque psicologicamente, de acordo com a psicologia, por exemplo, sistêmica, nós tendemos ou repetir os padrões de nossos pais ou repelir esses padrões de nossos pais. Inevitavelmente a gente acaba fazendo isso. E como a Daenerys ainda não tinha conseguido encerrar aquele ciclo emocionalmente falando, ela acabou repetindo aquele padrão do rei louco de colocar fogo em toda a cidade. E repara que isso começa a acontecer, não foi ali só na cidade onde ela começa a colocar fogo. Lá de trás, quando ela começa a querer libertar os escravos e alguns dos próprios escravos começam a dizer para ela, mas espera, eu gosto do meu mestre, eu não queria que você matasse ela, existem mestres bons. Ela generalizou como se todos os cuidadores de escravos, todos os mestres fossem pessoas ruins e começa a mandar matar todo mundo. Aos poucos, essa primeira ação que ela toma de tirania começa a mudar a visão, começa a fortalecer a visão de que, opa, peraí, eu consegui matar pessoas inocentes e isso me levou ao poder. E tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente começa a ser programado em nossa mente. Seja o que ela viu, ouviu e sentiu de acordo com o pai dela, que foi programando na mentalidade dela, seja o que ela foi fazendo lá de trás, nos primeiros episódios, onde ela começou a conseguir galgar o poder, aos poucos ela foi se consolidando e percebeu também a importância. Peraí, quando eu sou temida,
eu consigo poder. Tanto que Maquiavel fala muito sobre isso. É possível conseguir poder tanto pelo amor, quanto fazendo as pessoas terem medo de você. Inclusive, de acordo com a visão de Maquiavel, ele acredita que é melhor ser temido do que amado. Apesar de que, na psicologia, já se provou que não é bem assim que as coisas funcionam. Tanto que, por exemplo, se vai adestrar um cão, hoje em dia você não precisa mais bater no animal para fazer o adestramento do animal. Tanto que isso foi descoberto com golfinhos, que você pode simplesmente reforçar comportamentos positivos com alguma coisa boa. A mesma lógica funciona, melhor ser temido que amado. Imagine o seguinte, se uma pessoa ela comete um assalto e a punição é que seja ali colocar ela na cadeia, ou se tivesse um reforço para cada vez que ela tem um comportamento assertivo, essa questão do reforço faz essa pessoa se tornar um cidadão de bem. Agora a questão da punição faz a pessoa ficar com medo de não cometer o ato errado e ter a vontade de cometer o ato errado. Ela só não faz o que é errado porque ela tem medo. Mas a mentalidade dela continua sendo do assaltante. A mesma coisa acontece quando o governante governa pelo medo. Às vezes as pessoas acabam aceitando o governo pelo medo, mas mentalmente elas estão a qualquer momento a estourar para querer lutar contra aquele governo. E foi isso que aconteceu na história em vários momentos, quando os governantes, os tiranos, começaram a governar pelo medo. E na psicologia já se mostra muito isso. O mundo está evoluindo muito rápido. Tanto que no sentido hoje, para descobrir isso com golfinhos, que não adiantava você bater no golfinho, que ele não ia ter o comportamento que você queria que ele estivesse batendo nele. Só que quando você reforçava dando peixe, ele ia lá e fazia o comportamento que era congruente. Vamos supor que você queria ensinar o golfinho a pular e dar uma cambalhota. Logo, se você dava peixe para ele toda vez que ele pulava e dava uma cambalhota, ele entendia que sempre que ele quiser peixe, é só ele pular e dar uma cambalhota que ele vai ter peixe. A mesma coisa serve para um governante. Se você quer que o povo faça aquilo que você deseja, se você mostra que eles vão ter recompensa ao fazer o que você deseja, você consegue ser admirado, você consegue fazer as pessoas entenderem que aquilo é para benefício delas também. Agora, quando você quer que ele faça alguma coisa, porque senão ele vai sofrer consequências, ele começa a ter medo de você, ele faz aquilo não porque ele quer. E é isso que a Daenerys acabou fazendo e, consequentemente, pessoas que tendem a ter essa mentalidade de tirania ao extremo acabam se sabotando no poder. Inclusive, a história de Napoleão Bonaparte na França se assimila em alguns pontos com a Daenerys Targaryen, que tem até aquela frase, o homem que faz a si mesmo. Essa história de Napoleão no sentido que ele saiu do nada e se tornou o imperador da França, a primeira pessoa que não era de família ali, nasceu para ser imperador e se tornou um imperador. A mesma coisa ali a Daenerys Targaryen, que começou basicamente do menos no negativo, conseguiu galgando a sua construção, a sua evolução dentro de Game of Thrones, até controlar exércitos, controlar dragões e conseguiu ali tomar o Trono de Ferro. Mas uma coisa interessante, que para fazer isso subconscientemente, ela acreditava que deveria repetir os padrões dos pais, mesmo que não necessariamente ela precisasse repetir os padrões dos pais para conseguir ter aquele resultado. E tem uma frase do Jung que explica muito bem o que a Daenerys viveu ali, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. É como se a Daenerys acreditasse que aquilo é o destino dela, apesar de aquilo estar programado no subconsciente dela, de acordo com o que ela viu, do que ela ouviu, do que ela sentiu. E automaticamente ela começa a achar que esse tem que ser o destino dela, porque está programado no subconsciente dela, inevitavelmente ela cria um ciclo de autossabotagem para ter que matar os inocentes. A mesma coisa acontece com aquela pessoa que deseja perder peso, ela sabe o que precisa fazer, por exemplo, ela sabe que precisa comer menos, ela sabe que precisa fazer atividade física, mas mesmo assim ela não vai fazer atividade física, mesmo assim ela vai lá e come o doce na hora que não podia. Ou a mesma coisa, por exemplo, acontece com aquela pessoa que deseja dirigir, mas na hora que entra no carro cria o medo de dirigir, ou aquela pessoa que deseja parar de fumar e sabe que aquilo faz mal para ela, conscientemente falando, mas subconsciente ela vai lá e pega o cigarro e repete aquele ciclo de autossabotagem. O que a Daenerys fez foi repetir padrões que estavam no subconsciente dela, que os pais fizeram e sem perceber ela acabou repetindo isso. Qual a lição que a gente pode tirar disso tudo? Pensa na sua vida, na sua própria história. Quais os padrões que os seus pais tiveram que você poderia repetir porque vão ser positivos para a sua vida, e quais são os padrões que você pode reconstruir de forma melhor? Não é aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Senão você não teria nem aprendido a andar. Todos nós podemos aprender coisas novas e nós não precisamos ficar presos aos padrões dos nossos pais. Compreenda, entenda que eles fizeram o melhor que eles podiam para você, mas você não precisa repetir e viver a vida que eles estão querendo que você
você viva. Aquela vida talvez seus pais escolheram para você. Você tem que escolher sua vida também. Para pensar o que você quer para você, quais serão os seus princípios que não serão negociáveis, quais são os ciclos que precisam fechar, aquelas conversas que você precisa ter, talvez seja com seus pais, de perdoar os seus pais, talvez aquelas conversas que você precisa ter com você mesmo para se perdoar, quais são as conversas que você precisa ter, talvez com seu marido, com seus filhos, para iniciar novos ciclos, seja para ter um relacionamento melhor, seja para crescer profissionalmente, seja para se desenvolver como ser humano. Então olha para dentro, você não precisa repetir os padrões dos seus pais e saiba olhar quais são os padrões positivos que vale a pena eu aprender com eles e tirar isso como valor, talvez seja honestidade, talvez seja o respeito, talvez seja o carinho, talvez tenha coisas boas que você pode ter aprendido com seus pais e esses vale a pena repetir e acrescentar coisas novas também para crescer. E tem aqueles que você pode romper, talvez seja algum medo que seu pai carrega que você não precisa carregar, talvez seja alguma coisa que ele se sabotou na vida dele, talvez seja financeiro, talvez seja relacionamento, talvez seja profissional, pessoal, que você não precisa carregar o peso que o seu pai já carregou no passado. Uma coisa que é interessante, viver o presente, olhar para o futuro e honrar o passado. A gente não precisa carregar o passado nas costas. A gente não precisa ficar só vivendo o futuro e esquecer do que está acontecendo agora, porque o seu futuro é feito de vários presentes. Quando você honra a sua história, aprende com ela, entende o que aconteceu, sem precisar viver no passado e repetir o que já aconteceu. Você usa aquilo como aprendizado para olhar para frente, honrar quem você é e caminhar em direção àquela fotografia que você quer ver montada no seu futuro, como se tivesse um quebra-cabeça. Todos os dias você pega uma pecinha desse quebra-cabeça. Se você não sabe o que você deseja, você pega qualquer coisa. Agora, quando você sabe o que você deseja, você consegue pegar a pecinha mais adequada. Quando você não está vivendo no passado, você não precisa pegar uma pecinha que é de outra pessoa. Talvez do seu pai, talvez de outras pessoas. Uma pecinha que talvez você colocar naquele quebra-cabeça, ele não vai ficar como você gostaria. E mesmo conscientemente, a Daenerys acreditando que gostaria de ser uma governante justa, uma rainha justa, ela ainda carregava padrões da sua história no subconsciente do passado e por isso aconteceu o que aconteceu ali de queimar a cidade inteira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa série. Hoje a gente comentou mais sobre a Daenerys Targaryen, vão ter vários outros personagens, a gente vai falar sobre o Jon Snow, sobre a Arya Stark, sobre vários outros filmes legais, séries legais. Coloca aqui nos comentários algum personagem, alguma história, algum filme que você gostaria de ver comentado de acordo com essa visão ótica da psicologia também. E vamos juntos transformar o mundo em um lugar melhor, porque quando a gente se transforma o mundo em um lugar melhor. Lembra de se inscrever, marcar o sininho e deixa o gostei.